O homem que foi responsável pelo assassinato da americana Lindsay Sui Bechler em 1975 foi descoberto após jogar um copo de café fora em um aeroporto. As autoridades prenderam um homem chamado David Sinapoli, de 68 anos, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A resolução surpreendente desse caso aconteceu graças à genealogista Ceci Moore, que coletou uma amostra de DNA do assassino em 2022. Hala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim você não vai estar perdendo mais nenhuma novidade por aqui, vai estar por dentro de tudo. E pessoal, não esqueçam também de estar me seguindo nas minhas redes sociais, que está na biografia aqui do canal. Porque aí, lá você vai estar me conhecendo um pouquinho melhor. Tá bom, pessoal? Agora, sem mais conversa, pedidos feitos, e vem comigo para a nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Lindsay Sui Bechler era uma jovem de 19 anos, descrita como amável, trabalhadora e muito próxima à sua família. Ela havia se casado há menos de um ano com um cara chamado Phil Bechler e trabalhava como secretária. No dia do crime, Lindsay havia passado a tarde visitando seus parentes antes de fazer compras em um supermercado ali próximo onde ela morava. Lindsay foi vista pela última vez por volta das 6 horas da tarde, retornando ao condomínio onde morava com o marido. Ele estava fora do momento do crime. Não havia sinais de que ela esperava ou temia algo incomum. Por volta das 8h45 da noite, familiares de Lindsay, preocupados porque não conseguiam contato com ela, foram até o apartamento para investigar. Lá encontraram seu corpo em uma cena de crime brutal, meus amores. Lindsay estava caída no chão da sala de jantar, esfaqueada múltiplas vezes, no pescoço e no tórax. Havia sangue espalhado pela sala e marcas de luta indicavam que ela tentou resistir ao ataque. E ela estava parcialmente coberta por um pano de cozinha ensanguentado, colocado sobre seu pescoço, possivelmente pelo assassino, e as sacolas das compras estavam próximas ao seu corpo, sugerindo que o ataque aconteceu pouco depois de ela chegar em casa. A vítima sofreu cerca de 19 facadas, concentradas no pescoço e na parte superior do corpo. A brutalidade dos ferimentos indicava raiva ou um impulso descontrolado do assassino. Não havia sinais de entrada forçada no apartamento ou de roubo e agressão, o que levou a polícia a especular o que o assassinato poderia ter sido motivado por uma raiva ou obsessão do criminoso. O sangue da vítima estava espalhado, sugerindo uma luta intensa, e marcas de DNA do agressor foram encontradas por toda a cena, incluindo em um pano e na roupa da vítima. O marido de Lindsay, Phil, foi descartado como suspeito, pois estava no trabalho durante o crime, ele não estaria em casa. Nos anos de 1970, os recursos forenses eram limitados, o que dificultava a resolução do caso. A polícia seguiu diversas pistas, mas nenhuma resultou em uma acusação. Como não houve arrombamento, né, no apartamento, então acreditava-se que Lindsay pudesse ter permitido a entrada do agressor dentro do seu apartamento, ou que ele já estivesse esperando ela dentro do apartamento. A violência do crime sugeria uma motivação emocional, descartando inicialmente a hipótese de roubo. Amigos e familiares, vizinhos e colegas de trabalho foram interrogados na época. Apesar disso, não havia testemunhas diretas em evidências concretas que apontasse para um suspeito. Amostras de DNA foram preservadas de manchas de sangue e fluidos encontrados na cena do crime. Na época, no entanto, não havia tecnologia
para analisar esse material como temos hoje. Por anos o caso permaneceu sem solução por causa disso e se tornou um dos mais notórios crimes arquivados da região. A virada no caso veio em 2019, quando a genética começou a ser aplicada em investigações criminais. Essa técnica combina, meus amores, perfil de DNA com bancos de dados genealógicos para identificar parentes distantes de suspeitos desconhecidos. Investigadores submeteram o DNA encontrado na cena do crime a um banco de dados público. A SESC não só analisou a amostra, como também pesquisou padrões de imigração na região onde o crime ocorreu. Após a análise do DNA, ela determinou que o culpado tinha ancestrais em uma cidade específica lá na Itália. SESC foi atrás de 2.300 moradores com antecedências italianas na região onde o crime ocorreu, através de registros judiciais, arquivos de jornais e outras fontes. A busca gerou conexões familiares que eventualmente levaram ao suspeito principal, David Sinapoli. Para afirmar sua ligação, os detetives começaram a monitorar o David. Então, eles começaram ali a seguir o David, né? Então, em 2022, eles coletaram discretamente uma amostra de DNA de uma xícara de café descartada por ele em um aeroporto. David Sinapoli era um homem local com raízes na comunidade de Lancaster. Em 1975, David tinha 28 anos e morava no mesmo condomínio que a Lindy. Ele era conhecido ali pela região, muito conhecido, mas não havia nada que o ligasse diretamente à vítima na época do crime. Apesar de não ser investigado na época, David sempre esteve próximo do local do crime e após o assassinato mudou-se para longe, o que se torna muito suspeito. O DNA coletado na xícara de café foi comparado com o DNA encontrado na cena do crime. A correspondência foi confirmada, tornando Sinapoli o principal suspeito. Em julho de 2022, o David foi preso em sua casa. Ele foi acusado formalmente do assassinato de Lindy, apesar de não ter confessado, as evidências de DNA eram irrefutáveis, não tinha como dizer que não era ele. Este caso destacou a eficácia de genealogia genética para resolver crimes arquivados, especialmente em casos onde não há outras evidências sólidas. Após quase 47 anos, a solução trouxe um sentimento de alívio para a família da vítima e para a comunidade local também. A solução do caso só foi possível, meus amores, porque as autoridades preservaram o DNA da cena do crime, mesmo em uma época em que não havia tecnologia tão avançada para analisá-lo. Então eles tiveram muita inteligência naquela época de guardar esse DNA para depois poder comparar com o DNA de uma simples xícara de café, meus amores. Um caso tremendo que foi solucionado anos depois através de uma simples xícara de café. Que inteligência dos advogados não, dos detetives, não é mesmo? Bom, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, que é um caso criminal bem interessante, eu achei bem interessante, né? Como que quando isso prova, pessoal, que quando as autoridades querem solucionar um caso, eles solucionam. Não importa o tempo que demore, não é mesmo? Agora, quando não querem, eles arquivam e deixam ali bem arquivadinho, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por vocês terem me assistido até o final desse vídeo. Não esqueçam de dar os seus likes para estar apoiando o canal e deixar os seus comentários, inclusive de deixar ideias também de temas que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, beijo, um abraço, amo todos vocês e a gente se vê no nosso próximo caso. Beijo, meus abibis. Fui!